Meu nome é Marcial Salaveri e eu vou contar uma história que eu acho necessária, porque tem muita gente que não imagina que existe esse mundo, o mundo da África. A minha família, uma família brasileira na África, esteve lá. Eu vi esse mundo de perto. Agora, é necessário dizer que quando alguém se propõe a viver num país estranho, tem que estar pronto para o que der e vier, porque sempre teremos que nos adaptar aos usos e costumes vigentes nesse país, já que é impossível que o país se adapte à nossa maneira, à nossa realidade. Isso parece lógico, não é? Agora, uma mudança radical como a que fizemos realmente revela um grau de insanidade mental, única condição que permitiria a adaptação a usos e costumes tão diferentes dos nossos. E teríamos que fazê-lo se quiséssemos viver lá. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Uma mudança radical na vida. Uma mudança de costumes, de hábitos, uma mudança absoluta e total. Vocês vão ficar abismados com tudo que eu vou contar. Prestem atenção nos detalhes. Logo no primeiro domingo, nós fomos a Libre Marché, que era, digamos, o Ceasa de lá. E os primeiros choques, porque os hábitos alimentares do pessoal do Congo, inicialmente estávamos no Congo, os hábitos alimentares do congoleses eram demasiados peculiares para os nossos olhos ocidentais. Vejam mais ou menos parte do menu do povo congolês. E nós acabamos assistindo de perto, né? Aqueles 3 pares de olhos ávidos e recém-chegados ficavam admirados de tudo. Entrada. Até aí tudo bem, um gostoso sanduíche de Coca-Cola. Como assim? Sanduíche de Coca-Cola? Sim, sanduíche de Coca-Cola. Basta pegar um pão, cortá-lo ao meio e despejar Coca-Cola nele. Qual é o problema? Oh, mas eu nunca comi isso. Tudo bem, tem que comer pela primeira vez. Acompanhamento, um nutritivo sanduíche de mandruvá. Mandruvá? Sim. Mas mandruvá não é... Vocês conhecem o mandruvá? O mandruvá é aquela lagarta que dá no pau podre. É muito comum aqui no Brasil o mandruvá. Pois bem, o mandruvá é recheio de sanduíche lá no Congo. Cumpre salientar que são vendidas no mercado vivas, lépidas e fagueiras, um cesto de bambu cheio de terra com mandruvá dentro. O interessado corta o seu pão ao meio, dirige-se ao vendedor, compra 2 ou 3 daqueles bichinhos apetitosos, os mandruvás, ainda vivos, e coloca os mandruvá vivos dentro do pão. E vai lá. Eis um delicioso Mac Mandruvá. Mac Mandruvá. Quem diria que eu seria capaz de comer um Mac Mandruvá? Apetitoso, não? É uma delícia, segundo o povo congolês. Mas agora, vamos ao prato principal. O prato principal que deleitava os congoleses, ele era, e creio ainda é, um nome bem complicado. Chikiwanga. Chikiwanga. Para quem quiser a receita, aí vai em seus pontos básicos. Inicialmente, pegue uma mandioca e, após ralar, embrulha numa folha de bananeira, a mandioca, raladinha. Em seguida, você deixa ao sol para poder curtir, até ficar com aquele cheirinho delicioso de mandioca podre. Você já sentiu o cheiro de mandioca podre? Experimenta para ver. Aí você vai temperar a gosto. Eis o banquete pronto para ser degustado. Se alguém quiser experimentar, por favor, não me convide.
Porque às vezes, relembrando as coisas de lá, eu ainda sinto aquele aroma penetrante da mandioca podre no ar. Delicioso. Geralmente, essa delícia pode ser comida com acompanhamento de peixe seco ao sol. Sobremesa? Tem sobremesa. Que tal, por exemplo, deliciosos siris? Sim, é aquele mesmo siri que nós conhecemos. Aquele bichinho altamente incomodativo que vem atraído pela luz das noites quentes. Outra opção são as deliciosas baratas. Baratas, sim, baratas, com recheio natural de creme de chantilly. Você está exagerando? Não, é sério. São muito nutritivas. Bem, devo esclarecer que tais baratas não são tão repelentes quanto as nossas. São baratas brancas, assim bem maiores, e com bastante recheio, se é que você me entende. Talvez possam ser encontradas em loja de produtos importados. Se descobrirem, nem precisam me informar, porque eu já comi muito lá no Congo. Vocês estão prestando atenção? O que a vida da gente muda se a gente muda de país, de continente, muda de vida? Bem, existem muitas outras particularidades que naturalmente despertam a curiosidade de qualquer pessoa, sobretudo de crianças como os meus filhos, que de tudo queriam saber, tudo perguntavam. E haja paciência para tentar explicar, porque de tudo, né? Eles querem saber o porquê das coisas, principalmente porque, andando pelas ruas, apontavam para as pessoas e perguntavam discretamente, como faz qualquer criança assim, curiosa. Ô pai, aqueles dois africanos de mãos dadas, dois homens grandes assim de mãos dadas na rua. E toca explicar que entre os africanos é comum os homens se abraçarem, se beijarem, também até na boca, pai. Sim, até na boca. Para eles é normal. Faz parte da cultura deles e principalmente os homens adultos, grandes, andarem de mãos dadas. Caramba, pai. Olha o cabelo daquela mulher lá. Que gozado, pai. Como é que elas fazem isso? E toca eu explicar que aquele penteado esquisito, uma espécie de imitação da Torre de Pisa na cabeça da mulher africana, era feito usando-se uma armação de arame, entrelaçando-se aos cabelos devidamente enrolados em estilo Rastafari. Tentem imaginar. Era exatamente assim o penteado. Olha, pai. Aquela mulher está fazendo xixi no meio da rua. E é verdade, o processo é simples. As congolesas, as mulheres do Congo, não usam peças íntimas. Não. Se vestem com os panos enrolados em torno do corpo. E daí, se sentirem alguma necessidade fisiológica, o que elas fazem? Simplesmente param no meio da rua, abrem as pernas e pronto. Sem problema nenhum. Lá não havia necessidade de banheiro público. Mulher lá não passa apertado de jeito nenhum. Meu Deus, é assim? Pois é assim. Eu estava lá, vivendo para e passo tudo isso. Essas eram algumas das curiosidades que pudemos observar sobre usos e costumes locais. Existiam outras peculiaridades que serão comentadas depois, na medida em que eu for contando a minha história. Mas hoje, com a permissão de vocês, eu quero contar uma história que pode parecer profundamente cruel. E para nós ocidentais, eu que sou brasileiro, você que é brasileira, você vai até se assustar. Porque realmente, ela tem tudo de cruel. Essa história tem tudo de cruel. Mas eu vou contar nos detalhes para que todos possam entender.
Por isso, eu gostaria que você preparasse o teu espírito antes da história que eu vou contar. Levasse em conta que tudo que parece cruel e é para nós ocidentais, para aquele povo é um ato simples de comemoração, de regozijo, mas também de profundo respeito. Eu vou contar de uma experiência que eu vivi entre os pigmeus. Prestem atenção. Uma experiência entre os pigmeus do Kisangani. Prestem atenção. Explicando para que todos possam entender. Certamente os pigmeus do Kisangani formam uma população totalmente sui generis na África. Mesmo lá, eles são bem diferentes. Mas inicialmente é preciso definir o que são os pigmeus. A princípio, pode-se pensar que são anõezinhos africanos. Acontece que, na verdade, eles são baixinhos, mas não anões. Bem diferente de anões. Baixinhos sim, anões não. Explicando-se melhor, esclarecendo que eles têm o corpo de uma pessoa de estatura normal, apenas suas pernas é que são curtas, dando-lhe esse aspecto, digamos, incomum. A pele de um pigmeu, ela é mais clara do que os demais africanos, assemelhando-se mais aos bosquimanos, outra etnia bastante curiosa, mas que não habita o Congo. Portanto, eu acabei não tendo contato com eles. Mas no Congo, especialmente, eu tive contato com os pigmeus. Os pigmeus, eles vivem exclusivamente da caça. Prestem atenção. Eles não vivem de outra coisa. Por isso que eu disse que tudo que eu vou contar aqui pode parecer cruel, e até é para os ocidentais. Mas é o modo de vida desse povo. O pigmeu, ele vive exclusivamente da caça e daquilo que eles encontram. Aliás, os pigmeus são exímios caçadores e sempre encontram o que precisam para o seu sustento. Quando não conseguem caçar, subsistem com os recursos naturais da floresta ou mesmo com os que encontram nas plantações dos demais africanos, mas eles não plantam. Não, pigmeu não planta. Se ele encontrar uma roça, digamos, de abacaxi de um outro africano, eles até colhem o abacaxi e comem, mas eles não plantam. Estes, curiosamente, os outros africanos, eles não se revoltam quando os pigmeus entram no roçado deles e colhem o produto do seu trabalho. Olha a compreensão, é que eles consideram os pigmeus os verdadeiros donos da terra e por isso eles têm direito sobre elas. Seria o mesmo que aqui no Brasil as pessoas entenderem assim. É como se um fazendeiro plantasse, para continuar no exemplo do abacaxi, uma grande roça de abacaxi, e chegasse ali uma tribo indígena e colhesse quantos abacaxis quisessem para comer. O fazendeiro tem que vir tudo isso e rir, sorrir, aplaudir, compreender. Não, eles têm todo o direito, eles são os verdadeiros donos da terra. Entenderam o exemplo? Então, para o africano, o pigmeu é o verdadeiro dono da terra. Tem todo o direito de colher o que ele quiser colher. Só que tem um detalhe: o pigmeu, ele não colhe nada além do exclusivamente necessário para sua subsistência. Mantendo o exemplo da roça de abacaxi, eles vão comer exatamente o abacaxi que vai matar a vontade deles. Uma vez que a fome estiver saciada, não se colhe nenhum abacaxi a mais. Eles nunca abusam da boa vontade do anfitrião.
Deu para entender? Pois é, esse sistema de vida faz com que os pigmeus sejam nômades. Eles não têm um lugar fixo para morar, eles não têm parada. São eminentemente pacíficos e nunca são atacados pelos demais africanos. Apenas o colonizador que não aceitava, aquele que chegou lá para colonizar a África, não aceitava os pigmeus de jeito nenhum, então procurava inclusive defender suas plantações do que eles chamavam de pilhagem dos pequenos. Quando eles viam um pigmeu, mais de um, que eles normalmente andam em bando, pilhagem, vai começar a pilhagem dos pequenos. E aí eles acabavam, porque tinham arma de fogo, eu estou dizendo os colonizadores, acabavam atirando contra os pigmeus e matando muito deles. Isto muitas vezes causou problemas seríssimos, tanto para colonizadores e principalmente para os pigmeus. Os demais africanos sempre defendiam o direito dos pigmeus. Claro que, devido ao nomadismo, eles são nômades, não faziam reservas alimentares de nada, sempre vivendo do dia a dia. É como um passarinho, um pigmeu. O que ele encontra no dia, ele come. E fim. Em vista disso, sempre precisavam estar em atividade procurando alimento. Existe até um provérbio pigmeu que é muito interessante, eu vou passar para vocês nessa história hoje. Diz assim: um pigmeu com fome é um pigmeu preguiçoso, ou seja, não foi arranjar sua comida. Entendeu? Quer dizer, o pigmeu, ele não aceita a fome, porque a comida está aí. Quando um pigmeu está com fome é porque ele é preguiçoso. Deu para entender? Bem, mas eu ainda vou chegar na parte mais importante da minha história. Fiquem atentos. Uma grande diferença entre os pigmeus e os demais povos africanos é o sistema familiar deles. Eles vivem em pequenas comunidades de 6 a 10 famílias no máximo. Nunca excedem, por exemplo, 100 pessoas. Muito difícil. Não tem grupo de pigmeus com mais de 100 pessoas. Sabe por quê? Porque eles vivem se deslocando. Então fica mais fácil se o grupo for menor. Inclusive na hora da alimentação, na hora de invadir uma roça, por exemplo. Agora, os pigmeus são excelentes caçadores. Impressionante. Com os seus pequenos arco e flecha, tem uma pontaria mortífera, conseguindo abater peças com uma precisão incrível. Eles são capazes de atingir um pássaro que passa voando no ar com a flecha. É impressionante. Quando a caça é muito boa, eles sempre fazem trocas com os demais. Eles não desperdiçam absolutamente nada. Chega a ser muito curioso verificar que se as demais populações africanas vivem se digladiando e se matando, o comportamento delas com os pigmeus é totalmente diferente, já que eles, os pigmeus, têm livre trânsito em todas as demais tribos. Estejam onde estiverem, os pigmeus são sempre bem recebidos por todos e atualmente até pelos europeus, que uma vez findo aquele ranço do colonialismo, entenderam que eles precisam viver e conviver com os africanos. Ou então ele, que é europeu, que volte para casa. Lógico. Eu que era brasileiro, se eu me sentisse incomodado, eu que voltasse para casa. Se a gente fizesse assim com os nossos índios, né? Se agíssemos assim com os nossos índios, esse país seria tão diferente. Bom, mas voltando a contar a minha história. E muitos europeus realmente aprenderam a amar a África e nunca mais quiseram sair de lá. Inclusive, aprenderam a amar
o povo africano, e entre eles os pigmeus. Hoje, na parte mais importante da minha história, eu quero contar sobre a minha passagem pela região de Kisangani, lá mesmo no Congo, região de Kisangani, mais especificamente no Ituri. Eu tive a oportunidade de acompanhar os pigmeus numa caçada. E é dela que eu quero falar a partir de agora. Por isso eu digo a você, se você acha cruel caçar um elefante, não ouça o que eu tenho para narrar. Porque tudo o que eu vou narrar a partir de agora, eu vi com os meus próprios olhos. E para o povo pigmeu, é totalmente natural. Eu estava junto. Eu fazia parte daquele grupo naquele dia. Eu estava junto. Portanto, eu vou narrar com riqueza de detalhes. Vamos à caçada de um elefante. Aqui, lógico, cabe uma pausa para uma meditação. Eu lamento que eu fiz um filme com essa caçada. Eu fiz um filme até com fotos tiradas nessa viagem, mas tudo acabou inutilizado por uma patrulha militar e agindo de uma maneira arbitrária. Eu falarei disso, quem sabe, noutra oportunidade, porque nós formávamos ali um quadro digno de nota. Entre os pigmeus, eu estava lá. E eu sou um homem de 1,90 m de altura. Imaginem se eu chamava ou não a atenção. Bem, mas imaginem a cena da caçada de um elefante. Gente, em plena África. Prestem atenção. O elefante, grande elefante, ele estava placidamente comendo suas folhagens. E os minúsculos pigmeus vão se aproximando. À distância, eu acompanhava a cena. O silêncio tem que ser absoluto e total. Só que eu estava totalmente incrédulo. Falei, não é possível que esses homens tão pequenos vão conseguir caçar esse elefante. Detalhe, presta atenção em que eu vou dizer agora, nenhuma arma de fogo. Não tinha rifle, não havia revólver, não tinha garrucha, não tinha fuzil de matar elefantes, nada disso. O elefante imenso, comendo a sua folhagem, e aqueles pigmeus, 1,50 m, o mais alto deles, 1,50 m. Eu pensei, mas como? Como que eles vão conseguir caçar um elefante desse tamanho, tão grande? Eu perguntava-me, como é que eles vão conseguir? Eles tinham minúsculas setas. Quando eu falo setas, setas pequenininhas. Aqueles baixinhos dos pigmeus contra aquele monstro daquele elefante. Eles escolheram um grande elefante. De repente, eu assistindo a tudo, de repente, um dos pigmeus, conhecido como grande caçador de elefante, veja bem, ele era pequenininho, 1,50 m, mas conhecido como grande caçador de elefantes. Achei até interessante o nosso amigo Kilolo, era o nome dele, Kilolo, 1,50 m de altura, ser conhecido por esse apelido. Repentinamente, eu vi o Kilolo. O Kilolo sorrateiramente chegou bem
perto assim do elefante, ele foi quietinho, ele foi de maneira sorrateira, ele foi escondido. E ele chegou bem perto do elefante, empunhando com firmeza uma pequena lança. Quando ele chegou numa distância que ele viu que era o momento, ele atirou aquela lança com precisão certeira contra a pata traseira do bicho, do elefante. Bem na dobra do joelho. Ele atirou aquela lança bem na dobra do joelho do elefante, o que tirou o equilíbrio do imenso animal, que desabou por terra. Ele jogou a lança e o elefante, pá! Imediatamente, Quilolo, com a rapidez de um raio, Quilolo com outra lança, ele atirou uma bem contra o joelho do elefante, o joelho traseiro. Com outra lança, ele furou os olhos do elefante, numa rapidez de um raio. Seguindo uma estratégia quase militar, os demais componentes do grupo atiraram-se contra a tromba do elefante, cortando-a com certeiros golpes de machete. Machete são lâminas produzidas pelos pigmeus. Cortaram a tromba do elefante. Então o elefante imenso não tinha mais apoio traseiro, o joelho atingido, cego, os olhos furados, e sem a tromba, o elefante ficou completamente indefeso. O restante da cena foi preciso ter um estômago um pouco mais forte para assistir, porque enquanto o elefante ainda se debatia, eles esperavam o mais idoso do grupo, o pigmeu mais idoso daquele grupo, porque apenas ele, o integrante mais idoso do grupo, poderia dar o golpe final. Com a sua lança, esse componente idoso abriu o ventre do elefante. E quando o ar parou de escapar pela abertura, indicando que o elefante estava morto, os demais praticamente entraram dentro da carcaça do bicho e começando a retirar as vísceras que eram comidas ali mesmo enquanto quentes ainda estavam. Delicadamente, eu recusei a parte que me cabia. Eu não consegui. Não, eu não consegui comer. Convenhamos, seria demais para um brasileiro doido, mas nem tanto. O grande pitel, que seria a tromba, foi levada para a aldeia para ser entregue com pompa e circunstância ao conselho dos anciões. Apenas os anciões, aqueles mais velhos, tinham direito a saborear essa fina iguaria, a tromba do elefante. É uma iguaria muito admirada por eles. E dizem até que tremendamente afrodisíaca, se é que vocês me entendem. Há mais coisas a serem ditas sobre esse povo tão original, sobre os pigmeus. Mas a caçada deste elefante me causou furor. Fiquei muito reflexivo, porque eu imaginei o amor que o povo brasileiro tem por um elefante, como é que a gente admira. Eu me lembro do tempo em que menino eu era no Brasil, e quando chegava um circo, sem dúvida, a maior atração, inclusive literalmente falando, era o elefante. Aquele elefante imenso. O elefante ficava balançando a cabeça assim num vai e vem, e com a tromba ele espantava os insetos. E eu olhava para aquele elefante de olhos tranquilos, calmos, e pensava, meu Deus, é um bicho
é um bicho tranquilo. Embora depois a gente soubesse que na selva ele é muito feroz. Nossa, ele faz grandes estragos contra todos os outros animais, incluindo tigre, incluindo leões. Ele é uma fera. Ou então até seres humanos. O elefante realmente é um bicho muito feroz. Mas não era essa a imagem que eu tinha. A imagem que eu tinha do elefante era aquela que todo brasileiro tem, do elefante de circo. E de repente ele ser devorado pelo grupo de pigmeus. Devorado. Mas não sobra absolutamente nada do elefante. Ele é totalmente comido, aproveitado, com respeito pelo povo pigmeu, que considera que talvez seja uma das melhores refeições deles. Assim é a vida. Hoje eu resolvi escrever essa história para chegar ao coração de muita gente que talvez não saiba. Eu fui para o Congo, eu vivi no Congo com a minha família, conforme já expliquei aqui. Mas quantas pessoas que estão ouvindo essa minha história terão essa oportunidade? Quantas? Gente que talvez nem saiba que isso aconteça. Tem gente que uma vez me perguntou, mas pigmeu existe mesmo? Eu achei que pigmeu fosse alguma coisa fictícia. Uma vez eu achei que fosse o cinema que tivesse criado o pigmeu, ou algum escritor criou a figura do pigmeu. Para que vocês tenham uma ideia do nível de conhecimento das pessoas. Tem gente que acha que o pigmeu é uma criação de algum grande escritor. Não, o pigmeu, ele existe mesmo. Eu convivi com eles. Eu participei de uma caçada com eles. É um povo muito respeitado em toda a África, porque é o povo original de lá. Era assim. Nós tínhamos também, de acordo com os estudos, essa altura que tem o pigmeu. São baixinhos, não são anões. São baixinhos. O tamanho do corpo é normal e as pernas curtas. Nós éramos assim. Entende? Hoje eu resolvi escrever para levar um pouco desse conhecimento que eu vi de perto. Eu convivi de perto, não apenas eu, mas toda a minha família. Então eu fiz questão de escrever exatamente por isso. Hoje eu sou um homem Marcial Salaveri, de 84 anos. E se você me permitir, quero, através de todos os meus escritos, voltar aqui para contar outras importantes histórias. Assinado Marcial Salaveri. Olha, agora aqui o comentário do Paulinho Boa Pessoa. Marcial, que história bem escrita. Ele é de Santos, né? O senhor Marcial Salaveri, ele é de Santos. Mora em Santos atualmente. Um homem que esteve radicado na África e que tem tantas histórias interessantes para contar de lá. Essa eu achei nota 10, ou 1000, como queiram. Quero sim o seu comentário a partir de agora, aqui no nosso canal.
amor.